Bom, pessoal, tendo visto que é um método, né, dentro do processo, então vamos começar agora com o método, né, uma visão geral do método que nós vamos usar na engenharia de requisito, e ele vai ser baseado em design thinking. Então, só para revisar, né, a gente tem aqui a estrutura do UP, né, onde contempla tanto a parte do processo quanto a parte do método, e aí colocar aqui para vocês que a gente vai estar vendo isso, e basicamente o que nós vamos ver agora é a disciplina de requisito, tá? Onde a gente vai dizer como é que vai ser o método para desenvolver, né, o software em requisito. Bom, vocês podem ver aqui pelo processo das iterações, né? É mais fácil de mostrar aqui, porque ele mostra como as coisas acontecem em paralelo do que naquele esquema do Scrum, então eu vou usar aqui para a gente revisar isso. Vocês podem ver que a iniciação é onde acontece a maioria das coisas em relação ao requisito, é onde eu defino o meu software, né? Então, essa parte aqui que a gente vai estar falando, vou dizer para vocês dentro do Scrum, né, qual é o equivalente da iniciação, mas você pode ver que a gente vai fazer aqui, mas a gente não deixa de fazer a parte de requisito nas outras fases do processo. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai definir os requisitos aqui, depois a gente vai detalhar esses requisitos para desenvolver e continuar desenvolvendo. Então, a gente vai continuar fazendo o requisito, mas é numa escala diferente, né? A gente vai estar conversando nisso. Eu não vou fazer muito essa distinção quando a gente falar disso lá na frente, né? Mas é basicamente isso que a gente vai fazer, que a gente vai detalhar histórias do usuário para poder desenvolver. Aí você pode falar assim para mim, mas espera aí, Márcia, tem aqui, né, um comecinho aqui, né, alguma coisinha que eu posso fazer de análise e design, implementação e teste. Você só está explicando esse. Sim, porque essa parte aqui a gente só faz se houver alguma coisa que eu tenho que verificar, né, uma prova de conceito que a gente chama, né? Então eu quero usar uma nova técnica, um novo tipo de programa, eu quero usar drone, né? E eu nunca fiz uma software usando drone. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar alguma história de usuário que usa o drone, vou implementar para ver o quão isso é difícil, então eu vou fazer isso antes de começar a fazer as outras fases. Quando eu estou falando de processo, gente, estou falando de processo em relação não é uma única pessoa que está fazendo tudo. Porque se for uma única pessoa que está fazendo tudo, ela não tem condições de fazer a coisa em paralelo. Então, ela vai ser cascata. Vai ser um depois do outro. Eu consigo fazer aplicação de processo quando eu tenho mais de uma pessoa trabalhando no projeto, eu tenho mais de um desenvolvedor. É isso que acontece em relação a ter bastante gente no grupo. A gente teve muita gente no grupo, porque se a gente for para a fase de sprint, né, que basicamente sprint aqui, aí vai ter divisão. Aqui ainda não vai ter muito, a não ser que, por exemplo, vocês queiram fazer uma prova de conceito. Eu quero fazer uma prova de conceito porque a gente vai usar drone, a gente vai usar uma tecnologia que a gente não está acostumado, então vocês podem destacar um pedaço do pessoal do projeto para fazer, né, análise de design, implementação e o teste, aquele pedaço que você não sabe ainda como resolver muito bem. Então, é nesse sentido que a gente usa aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode discutir isso, né, na nossa próxima reunião. Vendo isso no Scrum, né, aqui no desenho que a gente vai ter, que vai nos acompanhar muito mais tempo aí, essa primeira parte, que é a iniciação, é esse pedaço do começo aqui. Antes de efetivamente entrar no sprint, isso aqui é o sprint, isso aqui vai ficar rodando aqui até terminar todo o desenvolvimento. Então, esse começo aqui, onde eu estou definindo ainda o que, que eu vou colocar no sprint, eu não vou desenvolvendo nada, eu vou estar fazendo essa iniciação, que é toda aquela parte de requisito, tá? Então, e aí vocês podem ver que eu não tenho nada aqui, né, falando, como eu já tinha dito antes, do método, a não ser falar de alguns artefatos, né, que vão ter aqui, vão servir para continuar aqui o meu processo do Scrum. Como eu falei para vocês, nós vamos usar o Design Thinking, né? E o que é o Design Thinking? O Design Thinking é um método para solucionar desafios de forma criativa, inovadora e por diferentes perspectivas, né? Então, eu posso juntar no Design Thinking o desenvolvedor, né, o cliente, o usuário. Aí você fala assim, Márcia, falou cliente e usuário, né? Tem diferença? Tem, gente. O cliente geralmente é quem está pagando para fazer o software, enquanto que o usuário é aquele que vai usar o software que o cliente está pagando. Ah, Márcia, mas geralmente não é a mesma pessoa? Pode e não pode ser a mesma pessoa, né? Então eu estou lá, né, no supermercado, por exemplo, né, e o gerente lá, o dono do supermercado, pediu para fazer um sistema de informação para o supermercado.
né? É ele que vai usar efetivamente lá quando, né, fizer a venda, né, e aí for para o caixa, né? Não, é o cara do caixa. Então, o cara do caixa é o usuário, ele não é o cliente, tá? É quem usa, né? Tá? A gente também vai discutir essa questão de usuário aí, né? Principalmente quando a gente for falar das pessoas, tal, etc. A gente vai estar discutindo essa questão do usuário e lá em caso de uso, então, eu falo mais ainda a respeito disso, tá? Mas eu posso juntar esse pessoal todo e falar para eles como que a gente quer o software, né? Tá? Ou quais são os problemas que eu tenho para a gente poder pensar no desenvolvimento de software. Esse é uma maneira ideal de fazer. Porém, infelizmente, aqui na disciplina não tem como a gente fazer. Então, a gente vai usar o artifício, né? De no máximo, se vocês quiserem, eu já tive grupos que fizeram isso, de fazer entrevista com prováveis usuários, né? Porque a gente não tem um cliente aqui, né? Mas com prováveis usuários, né? Fazer entrevistas e dele tirar aí a solução. Então aqui e outra coisa que também tem é que o design thinking não é só para desenvolvimento de software, ele pode ser para criar um novo produto, pode ser para modelar um departamento, ele pode servir para várias coisas, e uma delas é o desenvolvimento de software. Eu tive uma aluna, né, no mestrado que montou, a partir do design thinking, em outros métodos de desenvolvimento, de sistema multiagente, que, como eu disse para vocês, ele é o início do chatbot, então ela usou esses métodos, né, para montar um método para requisitos em sistemas conversacionais, que são os chatbots. E a gente chamou isso de iThinkBot, né, que é o método, então, baseado em Design Thinking, criado para a prototipação de sistemas conversacionais, que são os sistemas de chatbot. Porém, as etapas iniciais podem ser usadas para o desenvolvimento de sistemas convencionais, é isso que a gente vai fazer. Por quê? Porque as etapas iniciais é onde eu vou definir também, isso é importante, se a solução do meu software, a melhor solução para ele é o chatbot. Pode ser que não seja, pode ser que seja um sistema comum, pode ser que seja um jogo, né? Então, as etapas iniciais é para realmente eu ter certeza que a melhor solução é um chatbot, né? Então, para isso, a gente vai usar essa parte inicial, né? E se de repente algum grupo for para chatbot, a gente termina utilizando, né, todo o método dela, senão a gente vai ter aí, né, como que a gente vai fazer o restante, né, da parte de requisito, usando aí, né, para outros tipos de sistema. Se alguém tiver alguma curiosidade, quiser conhecer melhor o trabalho da minha aluna, tem a dissertação de mestrado dela, né, que está aqui nesse repositório do IPT. Então, isso que eu tenho que colocar para vocês. Então, vamos ver, né, como é que esse FQBot e o que, que a gente vai usar, né, vou passar isso para vocês. Então, aqui a gente dá uma visão geral, né, das atividades que eu tenho nesse método, que é levantar necessidade, desenvolver requisito de cliente e produto, desenvolver, analisar e validar o protótipo. Como que isso fica, né, em relação ao tempo? Então, eu vou primeiro levantar necessidade, depois vou desenvolver requisito de cliente e produto, e aí, se eu definir que isso vai ser um chatbot mesmo, né, sistema conversacional, então eu vou desenvolver, analisar e validar o protótipo. Caso eu tenha alguma mudança do requisito, eu volto de novo e fico nesse ciclo até que eu tenha o software, né, o chatbot, sistema conversacional bem definido, e aí eu vou terminar de fazer as outras coisas, tá? Então a gente vai usar esses dois primeiros aqui. Então você viu que aqui não dá para fazer nada em paralelo, porque é aquela parte inicial que eu ainda estou entendendo a solução, né? Entendendo o meu problema, o que eu vou desenvolver, qual que é a solução dele, né? Que é levantar necessidade, desenvolver requisito de cliente e produto. Então vamos continuar, porque se vocês já soubessem, então vamos lá, né? Se eu chegar para vocês, né? Vamos definir que é o Scrum. E aí eu falo assim, olha, o método que vai ser usado para requisito é a ThinkBot, você já sabe o que é e você vai lá e fazer. Como você não sabe, eu estou explicando para vocês quais são as atividades que eu tenho. Se você já soubesse quais essas atividades, que elas soltam, né, qual que é o resultado final delas e como que faz, beleza, para por aqui. Se eu não sei, eu vou lá saber quais são os passos, né, e artefatos e técnicas que vão ser usados para fazer cada um deles, para eu conseguir desenvolver o meu software. Então é isso que eu vou fazer com vocês agora. Não vou falar da técnica, não vou explicar a técnica, né, mas vou dizer os passos, tá? E quais são os artefatos que vocês vão ter que entregar caso façam esses passos, tá bom? Vamos por primeiro que é levantar necessidades.
que eu tenho aqui como passo para isso. Então, eu vou levantar e analisar as informações e eu vou gerar como saída o documento de visão. Tá? E a partir disso eu vou para a próxima atividade. Gente, como é que faz isso? Como que chega aqui? Então, a gente vai ter uma aula falando dos passos, tá? Que eu vou ter que fazer aqui, né? Do que eu vou ter que fazer aqui, qual a técnica que eu vou usar, né? Na verdade, não é os passos, mas o que eu tenho que fazer aqui para gerar esse documento de visão para ir para o próximo passo. E aí, quando eu vou para o próximo passo, eu volto novamente para cá, e aí a minha atividade que eu vou fazer é desenvolver requisito de cliente e de produto, né? Então, esse é o próximo passo, né, que eu vou ter, né, aqui dentro, né, essa é a próxima atividade que eu vou fazer, né, e eu vou falar quais são os passos que você vai ter dentro dessa atividade. Então, ele é um pouco mais complexo aqui, né? Então, eu tenho o passo, primeiro eu vou criar personas, e aí eu vou gerar o artefato personas, né? Então, esse aqui é aquele lá que eu falei para vocês que não tem um template associado, mas tem uma forma de apresentação em PPT que eu quero que sigam, tá? E aí a gente vai fazer esse passo, criar personas. Depois disso, eu vou fazer o quê? Eu vou levantar e escolher ideia, tá? Então, aqui, a partir do momento que eu tenho o documento de visão, eu tenho as personas, eu consigo começar a pensar quais são as soluções que eu vou ter. Eu vou ter um sistema comum, eu vou ter um jogo, eu vou fazer um sistema conversacional, e você vai documentar isso numa matriz de posicionamento, tá? Então, esse é outro ponto. Quando eu chegar aqui, eu defini basicamente o que eu vou fazer. E aí eu venho com uma pergunta: eu vou fazer jogo? Se eu for fazer um jogo, gente, então agora eu vou aqui para parte do jogo, tá? Então, se eu for fazer o jogo, eu tenho que fazer o que agora? Eu tenho que definir o jogo. E para definir o jogo, eu gero mais 3 artefatos, que é o documento de visão do jogo, tá? Então não tem nada a ver com aquele documento de visão lá do sistema. Então, agora eu tenho o documento de visão do jogo, eu vou fazer uma matriz de posicionamento do jogo, tá? Porque eu vou dizer como é que é esse jogo, ele é em primeira pessoa, ele é ocasional, como é que é esse tipo desse jogo. Então, a matriz de posicionamento do jogo. E não vou falar de personas, mas vou falar dos personagens que vão ter esse jogo. Será que esse jogo... E claro, gente, eu vou ter personagens se o jogo for tipo jogo RPG, por exemplo, né? Então, eu vou ter personagem, né? O personagem aqui, né, o artefato personagem vai ter, dependendo do tipo do jogo que você definir aqui na sua matriz de posicionamento do jogo, junto com o documento de visão do jogo. Aí eu defini o jogo, o que eu vou fazer? Eu vou levantar requisito do jogo. Então, de levantar requisito do jogo, eu vou ter mais 2 artefatos: a história do usuário do jogador jogando, e eu vou ter a história do usuário da interação do jogador com o jogo, inclusive as interações entre os personagens também dentro do jogo, né? Então, definir basicamente como é que vai ser o jogo é aqui. Aqui, gente, né, eu preciso fazer o quê? Eu posso gravar até onde eu fui no jogo? Eu tenho que fazer alguma configuração, eu posso mudar alguma coisa com som, sem som, né? Então, é essa história do usuário que eu tenho aqui do jogador no jogo, tá? Então, basicamente, o jogo é aqui. Levantei esse requisito, agora o que eu vou fazer? Eu vou analisar e validar os requisitos dos jogos. Lembra que eu tinha lá atrás, né, a questão de analisar e validar a prototipação, né, que era do chatbot? Então, é a mesma coisa. Eu coloquei aqui só para conseguir entender como é que está, mas isso que já estaria fora. Seria analisar e validar os requisitos dos jogos, que vão ter 2 artefatos de saída: a história do usuário, a interação do jogador com o jogo, e a história, e você de novo com a história do usuário, né? A história do usuário, da interação do jogador com o jogo, tá? Então, aqui eu vou ter um detalhamento maior do que está aqui, porque aqui realmente só vou apontar que existe. Então, vocês viram que desenvolver um jogo não é assim. Tenho várias etapas aqui para o desenvolvimento do jogo, se for um jogo. Eu cheguei aqui no meu matriz de posicionamento, né, voltando aqui, e não é jogo. Tá? Eu vou fazer o sistema aí comum. Mesmo que for chatbot ou sistema comum, eu vou levantar o requisito do sistema. E vai ser pela história do usuário. Então, eu vou aqui, né, definir, né, o meu artefato que vai ser de saída, é a história do usuário. Ele vai mudar, gente, se ele for um chatbot. Mas isso aqui já é a saída. Coloquei isso aqui para a gente saber para onde a gente vai. Se for um chatbot,
ele vai para analisar, validar requisito do chatbot, que é aquela parte da prototipação. E aí vão ser os modelos A-Star, seria lá. Então aqui eu juntei um pouco as coisas só para ficar um pouco mais fácil de ter o todo. Ele não é um chatbot, é um sistema convencional, né? E nem é jogo, né? Porque quem está no jogo está aqui embaixo. Quem está desenvolvendo o jogo já está por aqui. Né? Então, o que ele vai fazer? Analisar e validar os requisitos, e aí eu vou ter o modelo de caso de uso. Eu vou pegar essa história do usuário e transformar em modelo de caso de uso. Aqui, gente, eu vou pegar a história do usuário e vou transformar isso no modelo A-Star, tá? Né? Que é específico para chatbot. Então, vocês viram, gente, se eu for para o sistema convencional, eu tenho, ou chatbot, eu tenho estes artefatos aqui, né? Vamos até separar melhor. Se eu tiver um sistema convencional, são esses daqui, né? São esses artefatos que eu vou ter no desenvolvimento aí do meu requisito. Por outro lado, se eu tiver um chatbot, vão ser estes artefatos aqui que eu vou ter como resultado da minha análise de requisito, né? A parte, né, gente? Como eu falei para vocês. Né? E se eu tiver o jogo, se eu for fazer o jogo, eu vou ter estes artefatos aqui, né? Para análise de requisito do jogo. Veja que eu ainda não desenvolvi nada, né? Com nenhum deles. Então, é isso que eu queria deixar aqui bem claro para vocês até saberem o que vocês vão ter, dependendo do que vocês tiverem aqui no resultado na matriz de posicionamento. Então, este aqui é um overview geral do que você tem em relação método ao como fazer a análise de requisito dentro, né, do processo aí que a gente está colocando.